Hoje vamos falar de aspiradores. Vamos falar de quais é que são as melhores opções, quais é que são as diferenças entre um aspirador robô, um aspirador vertical ou um aspirador tradicional. Por isso é um tema que te interessa, continua a ver este vídeo. Olá, o meu nome é Marta, eu sou Personal Organizer e se caíste aqui de paraquedas, seja muito bem-vinda. Eu ajudo-te a organizar, limpar e gerir melhor a tua casa para que tenhas mais tempo para aquilo que realmente importa. Aqui no meu canal do YouTube trago-te vários produtos, várias reviews, para que tu saibas exatamente que escolhas fazer em termos de produtos de organização e produtos de limpeza. Se ainda não subscreveste o canal, clica aqui em baixo para garantires que não perdes nenhum vídeo. No vídeo de hoje vamos falar sobre aspiradores. Vamos falar de algumas diferenças entre aspiradores verticais, aspiradores tradicionais e até mesmo aspiradores robô. Eu sei que estes itens geram muita controvérsia e geram também muitas questões, porque sem dúvida que são um investimento, independentemente de qual deles é que estejamos a falar. E precisamente por causa disso, eu trouxe-te aqui algumas características de cada um deles para que tu possas fazer a melhor escolha possível quando estiveres a escolher o teu aspirador. Vamos começar pelos aspiradores tradicionais. Aquilo que eu considero um aspirador tradicional é qualquer aspirador que seja mais ou menos parecido com este aqui, e são normalmente aqueles aspiradores bem mais volumosos que a maioria de nós ou tem ou já teve, e muitas das vezes eles acabam por ser assim quase como um trambolho e nós não aspiramos tanto a casa porque é tão estressante, é tão exaustivo só ter que ir pegar neste aspirador. E então esses são aqueles que eu vou começar aqui já por falar, porque eles têm algumas vantagens, mas têm também algumas desvantagens. A primeira vantagem é que, em especial se for um aspirador já bem antigo, a probabilidade dele durar muito tempo, ou seja, a sua durabilidade, a durabilidade da própria marca ou do próprio equipamento, é muito longa, o que é excelente porque é um investimento que tu vais fazer e vais sem dúvida ter ali um retorno bastante positivo daquele produto. No entanto, apesar deste produto ter aqui esta vantagem da sua durabilidade, ele tem uma grande desvantagem que, na maioria das vezes, é bem volumoso. Nós fazemos esta limpeza quase uma vez por semana ou assim um bocadinho mais longa. Não é aquele tipo de aspirador que nós vamos ter a tendência de pegar pelo menos todos os dias para fazer uma aspiradela rápida aqui na cozinha ou até mesmo na casa de banho, e então acaba por ser um produto, um acessório de limpeza que na realidade nos está a prejudicar mais do que aquilo que nos está a ajudar. E precisamente por causa disso nós temos que considerar aqui algumas questões em relação à nossa rotina quando estivermos a escolher qual é que é o nosso aspirador. E nomeadamente é a frequência com a qual nós vamos limpar a nossa casa. Se nós por tendência gostamos de fazer ali uma aspiradela rápida no final do dia, provavelmente este tipo de aspirador poderá não ser a melhor opção para ti. No entanto, além dele ter esta primeira vantagem e esta desvantagem, fazendo aqui um bocadinho quase uma questão sanduíche, ele tem uma grande vantagem que muitas das vezes as pessoas não consideram, que é extremamente importante para um aspirador, e é o seu poder de sucção. A maioria das vezes estes aspiradores, para não dizer 99,9% das vezes, eles são aspiradores que têm fio e a sua capacidade de sucção é extraordinária, é mesmo muito, muito boa, o que faz com que vocês só tenham de fazer provavelmente uma limpeza, uma passagem com o aspirador, e ele vai sem dúvida ter um ótimo resultado. Não há necessidade de andar ali a passar o aspirador para a frente e para trás, para a frente e para trás. Por isso, estes aspiradores são sem dúvida muito, muito úteis a longo prazo. Se vocês ainda têm algum aí em casa, não o deitem fora se ele ainda está em ótimo estado, porque sem dúvida que é um aspirador que vai ajudar muito aqui com estas vantagens que eu falei. Depois eu trouxe-vos o aspirador vertical, que é aquele que nós agora vamos à Vorten, vamos a um supermercado até ao Aldi, ao Lidl, e nós vemos este tipo de aspiradores porque eles estão mesmo muito populares atualmente. Muita gente tem este tipo de aspiradores porque eles são muito versáteis
Eu falo muito disto nos meus workshops, falo muito disto nos meus cursos, porque honestamente a nossa vida está totalmente diferente e os nossos hábitos de limpeza também têm de se diferenciar, têm de se adaptar à rapidez com a qual nós vivemos atualmente. E precisamente por causa disso, ter um aspirador vertical que é muito mais fácil de transportar, que é muito mais leve, que é muito mais prático para uma limpeza diária, é uma enorme vantagem. E eu trouxe-vos aqui duas opções para vocês terem em consideração quando estiverem a escolher o vosso aspirador vertical. A primeira delas é um aspirador vertical sem fio. Se tu aí em casa tens tomadas em sítios totalmente que não fazem sentido nenhum, que todos nós sabemos que existe uma divisão da casa onde existem tomadas que não fazem sentido nenhum, tomadas demasiado longe, um aspirador sem fio pode ser uma boa opção. Não, no entanto, deixar aqui a nota que os aspiradores sem fio, por tendência, têm um poder de sucção mais reduzido e não tão forte como os aspiradores com fio. Deixar aqui uma segunda nota, que os aspiradores com fio, por norma, têm aqui um preço mais reduzido em algumas das vezes, mas em algumas das outras vezes o preço pode ser superior, ou seja, têm mesmo de considerar aqui qual é que é o poder de sucção, quais é que são as vossas rotinas e aquilo que faz sentido para vocês. Eu vou ser muito honesta, eu tenho um aspirador vertical com fio e um aspirador vertical sem fio e, sendo muito honesta, aquele que eu utilizo com mais frequência é o aspirador com fio. E isto acontece por uma única razão. Por mais prático que o aspirador sem fio seja, eu noto muita diferença no poder de sucção e o facto de eu ter que fazer 3 ou 4 passagens com um aspirador sem fio não é de todo prático. Eu prefiro simplesmente pegar no fio, ligar à tomada e fazer uma única passagem ou até mesmo 2 com o aspirador com fio. Por isso, isto são coisas que nós temos de considerar. Por mais prático que seja eu andar pela casa toda sem ter que tirar o fio da tomada e voltar a colocar, tirar a ficha da tomada e voltar a colocar, eu tenho que considerar que se aquilo que eu pretendo é uma rapidez na limpeza, talvez o poder de sucção possa fazer aqui uma enorme diferença. Outro ponto positivo aqui em relação aos aspiradores verticais é que muitas das vezes eles acabam por ser um 2 em 1. Isto significa que vocês têm um aspirador que é grande, podem utilizá-lo para a limpeza do chão, mas têm também muitas das vezes esse próprio aspirador acaba por reduzir e ser um aspirador de mão, o que é excelente porque eles vêm com muitos apliques, dá para limpar rodapés, para limpar às vezes radiadores, para limpar até mesmo mobília e até mesmo as teias de aranha do teto, por isso é muito importante que vocês considerem quais é que são as vossas rotinas e para o que é que vocês vão estar a comprar este aspirador. São sem dúvida aspiradores que eu considero que qualquer pessoa deveria de ter, pelo menos um aspirador vertical, porque torna o processo de limpeza muito mais rápido. Só o facto de eu saber que eu só preciso pegar nele, se não tiver fio, nem sequer preciso ligar à tomada e vou e aspiro ali a cozinha em 2 ou 3 minutos, ela fica aspirada, é muitíssimo mais prático. Vamos entrar agora aqui no terceiro tipo de aspiradores, que são aqueles que geram muitas dúvidas, que são os aspiradores robô. Atualmente existem diversas marcas e existe imensa oferta no mercado e é mesmo uma questão de vocês procurarem aquilo que faz sentido para vocês. Em termos de orçamento e principalmente ler muitas reviews. Aquele aspirador que eu tenho aqui é um aspirador da Roomba, é o Roomba Combo J7 ou J7 Combo, eu vou colocar o nome aqui em baixo que eu nunca sei o nome ao certo, e este aspirador eu já o tenho há algum tempo, foi um aspirador que eu recebi de oferta, não foi um aspirador que foi comprado, mas este aspirador ele é mesmo muito prático por algumas razões. Não vos vou dizer as mesmas razões anteriores, porquê? Porque além de este aspirador ter algumas características que o tornam totalmente diferente dos anteriores, há aqui algumas desvantagens que os outros conseguem, que nos outros acaba por ser uma vantagem e neste acaba por ser uma desvantagem. Por isso vou-vos trazer aqui todas estas coisas. Em primeiro lugar, a primeira e grande vantagem de ter um aspirador robô é o facto de ele trabalhar sozinho. Eu posso pô-lo a funcionar e ele faz a limpeza à maneira dele, como ele quiser, e eu não tenho que andar ali a pegar no aspirador ou ter que fazer eu própria a limpeza, e isto rentabiliza muito o tempo porque eu ponho o aspirador a trabalhar e aquilo que acontece é que eu posso estar a fazer outras tarefas ou simplesmente não estar a fazer nada e estar sentada no sofá. Por isso essa é sem dúvida a maior vantagem de um aspirador robô. Independentemente da marca, independentemente do preço,
Essa é a maior vantagem. No entanto, ele tem uma grande desvantagem, que é o facto de ele ser redondo, o facto de ele fazer uma limpeza seguindo um determinado mapeamento. Aquilo que acaba por acontecer na maioria das vezes é que podem existir cantinhos onde ele não vai e que nós, fazendo nós próprios a limpeza com um aspirador vertical, conseguiríamos chegar até lá. No entanto, aquilo que acontece é que numa primeira limpeza ele pode não chegar lá, mas numa segunda limpeza ele vai chegar lá. Inclusive, se vocês tiverem aplicações associadas aos vossos aspiradores robô, que eu acredito que quase todos devem ter, vocês podem inclusive definir se ele vai fazer apenas uma passagem na divisão, se vai fazer duas passagens na divisão, quantas passagens é que ele vai fazer ali, e isso, dessa forma vocês conseguem garantir que o espaço fica mais limpo. Depois disso, podem considerar também ter um aspirador que aspira apenas ou um aspirador que aspira e lava. Vai depender muito das vossas rotinas. O aspirador que eu tenho, ele aspira e lava, mas eu raramente utilizo a função de lavagem, utilizo bastante a função para aspirar, e aquilo para o qual eu utilizo muito é mesmo isso, é mesmo rentabilizar tempo. Eu posso ligar o aspirador e ele está a fazer o trabalho dele enquanto eu faço outras coisas, e é isso que vocês têm de considerar quando estão a fazer as vossas compras. Deixar uma nota extra em relação a este tipo de aspiradores, que sem dúvida que são um excelente investimento para quem está em duas condições. Uma delas é para quem tem crianças e a segunda é para quem tem animais de estimação. Se vocês têm animais que soltam muito pelo ou têm crianças que estão a aprender a comer e deixam cair muitas migalhas, é muito mais prático eu clicar num botão e o aspirador fica ali a funcionar do que eu ter que constantemente estar a pegar no aspirador para limpar ali o chão. Por isso, isto são tudo coisas que vocês, ainda que o preço, como é óbvio, seja muitíssimo mais elevado de um aspirador robô, ao longo do tempo, aquilo que vai acontecer é sem dúvida que vocês vão acabar por pagar o vosso aspirador robô com o tempo que vocês rentabilizaram. Fazendo aqui assim um resumo muito prático dos vários aspiradores, para vocês terem em consideração aqui algumas categorias, alguns tópicos antes de fazerem a vossa compra. Em primeiro lugar, como é óbvio, 100% tem de ter a ver com o vosso investimento. De nada vale vocês estarem a comprar algo que não está dentro das vossas possibilidades, não está dentro do vosso orçamento. Por isso, o ponto número 1 é definir qual é que é o vosso orçamento enquanto pessoa, enquanto casal, enquanto família, para comprar o vosso aspirador. Definam ali um valor médio, um valor máximo para vocês gastarem com o vosso aspirador. O segundo lugar tem a ver com as vossas rotinas. Vocês são pessoas que têm uma vida muito atribulada e prefeririam clicar num botão e o aspirador aspira, ou então preferem ter a possibilidade de pegar num aspirador e aspirar rapidamente porque ele não tem fios, ou preferem um aspirador que seja mais potente e que tenha um fio, que seja mais volumoso para fazer uma limpeza mais detalhada. Tudo isto são coisas que vocês têm de ter em consideração quando estão a escolher o vosso aspirador aí para casa. Em terceiro lugar, tem a ver com o espaço que vocês têm para manter este aspirador. É muito importante calcular aqui o espaço, independentemente do tamanho do aspirador. Vou deixar aqui a nota porquê. Porque ainda que o aspirador vertical ocupe muitíssimo menos espaço, vocês precisam, se ele não tiver fios, precisam que ele esteja num espaço que permita depois carregar o aspirador vertical, ou que ele esteja próximo de algum local onde podem depois carregá-lo de uma tomada, por exemplo. E o mesmo acontece com o vosso aspirador robô, ele tem que estar ligado com a sua motherboard, dizendo assim, com a sua parte principal, tem que estar ligada a uma tomada e tem que ficar fácil para vocês utilizarem todos os dias. Por isso é muito importante que calculem qual é que vai ser o espaço onde vocês vão colocar aquele item, onde é que o vão armazenar e se existem todas estas condições. Outra das coisas a considerar é, sem dúvida, se aquilo que vocês pretendem está de acordo com as vossas rotinas. Têm mesmo que considerar isto, porque é mesmo muito importante eu perceber se eu preciso de uma coisa que seja mais prática, preciso de uma coisa que eu até vou fazer um investimento maior porque a longo prazo vai ser mais prático e mais simples para a minha rotina. Isto é muito importante.
E por fim, é considerar ler muitas reviews, fazer muitas pesquisas. Eu deixei aqui em baixo na descrição algumas sugestões destes aspiradores que eu vos falei, com os quais estou muito satisfeita, mas é muito importante que vocês leiam muitas reviews de várias pessoas diferentes, porque aquilo que pode funcionar para a minha rotina pode não ser aquilo que funciona para a vossa rotina aí desse lado, então é extremamente importante que vocês leiam mesmo muitas reviews. Se vão fazer uma compra na Amazon, se vão fazer uma compra na Vorten, existem muitos sites, procurem reviews na internet, porque é mesmo muito importante que vocês saibam o que é que várias pessoas diferentes, com várias rotinas diferentes, consideram que faz sentido, consideram que é uma vantagem ou uma desvantagem daquele produto em específico. Se tens alguma sugestão sobre aspiradores robô, se queres saber a minha opinião, deixa aqui em baixo nos comentários que eu vou adorar ler o teu comentário, e não te esqueças também de verificar aqui a descrição onde eu coloquei algumas sugestões destes aspiradores robôs que foste vendo ali ao longo do vídeo. Um beijinho e até ao próximo vídeo!